Olá, galerinha boa do sexto ano. Vamos a mais uma aula remota de língua portuguesa, começando este ano de 2021 com muita disposição e vontade de aprender. Vamos mostrar que somos fortes e espertos para vencermos as dificuldades da vida. Hoje vamos ler um pequeno texto super legal, vocês vão gostar. Vamos também aprender o que é uma fábula. Vocês vão adorar. E no final faremos uma pequena atividade sobre o texto lido, ok? Então vamos à aula. Bom, aqui nós começamos com uma definição do que é fábula, certo? Então ele diz assim: as fábulas são textos narrativos que contam histórias, onde os personagens são animais que assumem atitudes de pessoas e trazem sempre uma lição de moral, um ensinamento no final. As fábulas têm como objetivo criticar um comportamento humano, ensinando uma moral de forma lúdica, ou seja, em forma de brincadeira. Então é isso, a fábula é aquele texto que tem como característica principal aí personagens animais agindo como pessoas. É um texto narrativo, né? O que é um texto narrativo? Aquele texto que conta uma história, certo? Quando se falar em narração, é o que? É o texto que conta uma história, ok? Então a fábula é um texto narrativo, do tipo narrativo, certo? Que tem como principal característica personagens agindo como pessoas, certo? Aqui embaixo ele diz, olha, as características principais das fábulas são animais como personagens, agindo como pessoas e a presença de uma lição de moral. A fábula, ela tem como objetivo passar um ensinamento, passar uma lição de moral. O que é uma lição de moral? É um ensinamento. Ele diz aqui que é um texto lúdico. Por que é um texto lúdico? Porque ele vem em forma de brincadeira, né? Uma maneira suave de ensinar alguma coisa, ok? E ele diz aqui, ó, o texto narrativo é aquele que conta uma história e, consequentemente, tem os seguintes elementos. O texto narrativo, ele conta uma história e esse texto ele vai ter esses elementos aqui, a personagem, tempo em que aconteceu o tempo em que aconteceram os fatos, o espaço, que é o espaço, o lugar onde aconteceram os fatos, né, os acontecimentos e os próprios acontecimentos. Então, esses são os elementos de uma narrativa: personagem, as pessoas que participam da história, o tempo, quando aconteceu a história, o espaço, que eu também posso chamar de lugar, quer dizer, onde aconteceu a história, e o que aconteceu na história, certo? Os fatos, ok? Então é isto. O texto narrativo, ele se caracteriza por possuir estes elementos. E a fábula, que é um gênero do tipo narrativo, certo? Um gênero textual que é do tipo narrativo. É claro que outros gêneros também são narrativos, certo? Mas a fábula, ela se caracteriza por ser um texto narrativo, onde tem personagens agindo como pessoas, certo? E uma lição de moral para que passe um ensinamento. As fábulas, elas foram criadas por escritores antigos, certo? Eles criavam essas fábulas para passar um ensinamento, certo? Eles queriam criticar, por exemplo, um comportamento da sociedade ou o comportamento das autoridades. Então, para não se dirigir diretamente àquelas pessoas, eles criavam histórias e colocavam como personagem animais, certo? Colocava como personagens os animais, para que os ensinamentos deles não se dirigissem diretamente àquela pessoa da sociedade, certo? Que ele queria criticar com aquela mensagem, com aquela história, ok? Seguindo aqui, nós temos o pequeno texto que eu falei para vocês. Vejamos abaixo um exemplo de um texto do tipo narrativo do gênero fábula. Veja, ele é um tipo de texto, o tipo do texto é narrativo e o gênero é fábula, que a gente vai ver aqui, certo? Então o texto é O Galo e a Raposa. Diz assim: o galo cacarejava em cima de uma árvore.
Vendo-o ali, a raposa tratou de bolar uma estratégia para que ele descesse e fosse o prato principal do seu almoço. Você ficou sabendo da grande novidade, Galo? Perguntou a raposa. Não, que novidade é essa? Acaba de ser assinada uma proclamação de paz entre todos os bichos da terra, da água e do ar. De hoje em diante, ninguém persegue mais ninguém. No reino animal haverá apenas paz, harmonia e amor. Isso parece inacreditável, comentou o galo. Vamos, desça da árvore e eu lhe darei mais detalhes sobre o assunto, disse a raposa. O galo, que de bobo não tinha nada, desconfiou que tudo não passava de um estratagema da raposa. Então fingiu estar vendo alguém se aproximando. Quem vem lá? Quem vem lá? Perguntou a raposa curiosa. Uma matilha de cães de caça, respondeu o galo. Bem, nesse caso é melhor eu me apressar, desculpou-se a raposa. O que é isso, raposa? Você está com medo? Se a tal proclamação está mesmo em vigor, não há nada a temer. Os cães de caça não vão atacá-la como costumava fazer. Talvez eles ainda não saibam a proclamação. Adeusinho. E lá se foi a raposa com toda a pressa em busca de uma outra presa para o seu almoço. Não acredite em amizades repentinas. Quem quer enganar, termina sendo enganado. Fábula de Esopo. Então aqui a gente vê, né, Esopo era um antigo escritor, um escritor da Grécia Antiga. Ele nasceu em 620 antes de Cristo. Ele é considerado o criador desse gênero, fábula, ok? E vocês vão encontrar na escola sempre alguma fábula deste escritor, ok, gente? Então observa, o texto é um texto curtinho, né? Ele é uma fábula. Por que ele é uma fábula? Porque ele tem como personagem animais agindo como pessoas, tá vendo? Falando, né? Trocando ideia como se fossem pessoas, certo? E tem uma lição de moral, ok? Aqui nós vemos aqui embaixo uma frase que diz assim: não acredite em amizades repentinas. Quem quer enganar termina sendo enganado. Isto aqui é a lição que essa história, né, nos passa, certo? Se uma pessoa é seu inimigo ou sua inimiga e de repente vem se demonstrando um grande amigo, desconfie porque tem aí alguma intenção, certo? Que pode não ser muito boa, ok? Nós observamos aqui, ó, nesta frase, você já ficou sabendo da grande novidade? Isso aqui, ó, é a fala de um personagem, né? São os personagens dialogando. O que é que indica a fala de personagem? Um parágrafo. O que é o parágrafo? Esse espaço aqui, tá vendo? Seguido de travessão. Travessão, esse tracinho aqui, ó. Então, nos textos narrativos, para indicar a fala do personagem, vem antecedido de um parágrafo e um travessão. Parágrafo é esse espaçozinho que a gente dá no início. Veja que aqui em cima é a fala do narrador. Veja, o galo cacarejava em cima de uma árvore, certo? Vendo-o ali, a raposa tratou de bolar um estratagema. Aqui é o narrador, é a pessoa que conta a história que está falando. Então, quando inicia a fala do narrador, é simplesmente um parágrafo. O que é parágrafo? Esse recua, esse espaço que a gente dá da margem para o início do texto, ok? Então, isto é o que eu chamo de parágrafo. E quando o personagem vai falar na história, né, que a gente chama de discurso direto, observe que isso aqui são falas de personagens, ou seja, o diálogo entre eles. Então, essas falas dos personagens são marcadas, são indicadas pelo parágrafo e depois do parágrafo o travessão. Veja, a fala do narrador é só parágrafo. As falas dos personagens vêm marcadas por parágrafos e em seguida o travessão, ok? Isso aqui tudo fala de personagem, tá vendo? Quando troca de um personagem para outro, de novo parágrafo e travessão.
Acaba de ser assinado aqui é o que? Aqui é a raposa falando. Então o galo fala aqui, ó, quando muda de fala de um personagem para outro, também vem a mesma indicação, parágrafo e travessão, ok? Isto parece inacreditável, comentou o galo, tá vendo? Então isso parece inacreditável, é a fala do personagem galo. Aqui fala o narrador. Vamos, desça da árvore. Aqui é o que? A raposa falando, tá vendo? A fala da raposa. Então, de novo, parágrafo e travessão. Ok, gente? Isso é a organização do texto. Certo? Aqui, ó, o galo que de bobo não tinha nada. A gente vê que é o que? A fala do narrador. Certo? Que é a pessoa que conta a história. Certo? Em seguida vem aqui, fala, diálogo de novo entre o personagem galo e o personagem raposa, certo? E no final nós temos aqui, ó, termina com a fala do narrador de novo. E lá se foi a raposa com toda pressa em busca de uma outra presa para o almoço. E no final nós temos aqui uma moral, certo? Não acredite em amizades repentinas. Quem quer enganar termina sendo enganado. Foi o que aconteceu com a raposa, né? Ela veio aqui com uma amizade repentina para ver se conseguia, né, pegar o galo e terminou sendo enganado. O galo foi mais astucioso aí, ok, gente? E em seguida nós temos aqui a pequena atividade que vocês vão responder aí rapidinho, fácil. Veja, sobre o texto O Galo e a Raposa. O texto Galo e a Raposa é uma fábula. Por quê? Olha, você vai escrever aqui com suas palavras, vai dizer que vai explicar por que o Galo e a Raposa é uma fábula, de acordo com o que eu ensinei a vocês, certo? Fábula é isso, né? Fábula é isso, é isso. Então, você vai explicar aqui com suas palavras por que esse texto é uma fábula, ok? A segunda pergunta. A raposa tinha um objetivo, então bolou uma estratégia. Qual era o objetivo da raposa e o que significa a palavra estratégia? Olha, qual era o objetivo da raposa, certo? Você vai descrever aqui com suas palavras e vai procurar o significado da palavra estratégia, certo? Estratégia. Pelo texto dá para saber o que significa estratégia, mas se você ainda tiver alguma dúvida, vá lá no dicionário e diga também o significado da palavra estratégia. A terceira questão diz o seguinte: tanto a raposa quanto o galo demonstraram inteligência e astúcia. Em sua opinião, qual dos dois demonstrou mais essas características? Justifique sua resposta. Olha, tanto a raposa quanto o galo demonstraram aqui uma certa inteligência, certo? Então, na sua opinião, quem foi mais inteligente, o galo ou a raposa? Ou a raposa ou o galo? E você explica por quê, certo, da sua resposta. A quarta questão diz assim: em um texto narrativo, os personagens podem dialogar entre si. Isso acontece no texto que acabamos de ler. Quais os sinais gráficos no texto, nos inícios de frases, que indicam que estas frases tratam-se de falas de personagem, ou seja, de diálogos entre eles? É aquilo que eu falei, né? Ele quer saber quais são os sinais que vêm diante do início das frases para indicar que estas frases são diálogos, são falas dos personagens. Quais são esses dois sinaizinhos que eu falei há poucos instantes? Então você vai dizer aí. A quinta questão diz assim: que outra moral você daria a esse texto? Olha, a moral do texto é a seguinte: é que não devemos acreditar em amizades repentinas, não é? Porque quem quer enganar termina sendo enganado. Esta é a moral. Mas o texto poderia ter outra moral. Que outra moral você daria a este texto? Invente aí uma moral de acordo com o texto, certo? Ou seja, um ensinamento, outro ensinamento que esse texto poderia passar para nós. Então você vai escrever aqui uma frase com um ensinamento que o texto passa também para nós, ok? Você vai criar aí. E a sexta questão é o seguinte: na frase o galo que de bobo não tinha nada desconfiou que tudo não passava de um estratagema da raposa. O significado da palavra sublinhada é: letra A,
conselho, letra B, estratégia ou letra C, história. Então você vai marcar aqui. Estratagema é a mesma coisa que conselho, que estratégia ou que história. Então você vai marcar a resposta correta. Ok, gente? Então é isso, né? Vocês façam aí as atividades e mandem para mim no grupo de WhatsApp, ok? Não esqueça também de se inscrever no canal, certo? Para que vocês possam ter acesso aos outros videoaulas, ok? Faça também comentário dessa aula embaixo. Então, uma boa aula para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.